No dia 16 de março de 2025, voltaremos a ter um piloto brasileiro correndo na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto estreará pela Sauber, uma equipe pequena, mas com grandes pretensões na Fórmula 1. Olhando para o passado, os últimos 3 brasileiros com vitórias na Fórmula 1 também estrearam por equipes menores e progrediram para equipes grandes após boas temporadas de estreia na Fórmula 1. São eles Felipe Massa, Rubens Barrichello e Ayrton Senna. Nesse vídeo vou contar como foi a temporada de estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1, pilotando o carro da Toleman. Fica comigo que esse é o box da Fórmula 1. A temporada de 1984 marcou a estreia do maior ídolo brasileiro do automobilismo, Ayrton Senna. Diferente de 2025, em 1984 haviam 15 equipes inscritas no grid e 30 pilotos regulares. No calendário, 16 corridas apenas, começando no Brasil, no GP de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e terminando em Portugal. Outro ponto que era muito diferente dos dias atuais é o sistema de pontuação. Entre 1981 e 84, o sistema de pontuação ia do primeiro ao sexto do grid, e o vencedor levava 9 pontos. Os demais 6, 4, 3, 2 e 1 ponto para o sexto colocado. Ou seja, mesmo com 50% carros a mais do que o grid atual, apenas os 6 primeiros pontuavam. Porém, uma coisa que compensava essa pequena quantidade de carros pontuando era a quantidade de quebras ao longo da temporada. Dando uma rápida olhada nos resultados da temporada, é possível reparar a quantidade de abandonos, pela sigla hatch na tabela, que tivemos na época. Olhando em 2024, por exemplo, a diferença é muito grande. Praticamente não tivemos abandonos se comparado à época. Mas, falando da temporada de Senna, o ano começou no Brasil e deu a Senna um spoiler de como seria toda a temporada. Ayrton largou em 16º e já na 8ª volta teve que abandonar devido a problemas no carro, algo que voltou a acontecer em muitas corridas do ano. Já na segunda corrida, na África do Sul, a história foi bem diferente. Ayrton Senna conseguiu terminar nos pontos logo em sua segunda corrida na categoria, em sexto colocado. Conforme comentei, nos anos 80 apenas os 6 primeiros pontuavam, e isso fazia com que o feito de marcar pontos com um carro fraco como o da Toleman fosse quase uma vitória. Comparando com hoje, seria como um piloto da Haas, por exemplo, terminar um top 5 em uma corrida. Outro ponto a ser comentado sobre essa prova foi que Senna teve que ser hospitalizado devido a dores no ombro e exaustão física após a corrida. O carro da Toleman exigiu tanto do brasileiro que ele ficou de cama para se recuperar da prova, tamanho esforço que a corrida exigiu de Senna. Na corrida seguinte, novamente, mais um sexto lugar, dessa vez na Bélgica. As próximas etapas não foram assim tão boas. No GP de San Marino, Senna não correu e na sequência na França teve que abandonar novamente. Mas, no dia 3 de junho de 1984, Senna deu seu primeiro show na Fórmula 1. O GP de Mônaco aconteceu embaixo de chuva e a história é conhecida por praticamente todo mundo. Senna largou de 13º e logo na 11ª volta já estava em sexto colocado. O brasileiro foi ultrapassando volta após volta os carros e fez uma das manobras mais conhecidas de sua carreira, ultrapassando Niki Lauda por fora na primeira curva de Mônaco, para assumir a segunda colocação. À frente, Prost, que liderava com ampla vantagem para Niki, viu o brasileiro crescer no retrovisor e diminuir o gap volta após volta. Era evidente que Senna passaria Prost. Quando percebeu isso, Prost pediu que a direção de prova terminasse a corrida, pois segundo ele, a chuva estava muito intensa e estava perigoso demais guiar no Principado. Mentira, todo mundo viu que Prost queria levar a vitória para casa e não deixar Senna chegar perto, pois seria ultrapassado. Graças à força política que o francês tinha na época, a corrida foi de fato interrompida e Senna marcou seu primeiro pódio na categoria, mas com um gosto de vitória. Prost, quase que como um castigo, acabaria por perder o campeonato no final do ano por apenas meio ponto para Niki Lauda. Nas 3 corridas seguintes, Senna não pontuou. Porém, no GP da Inglaterra, em Brands Hatch, veio o segundo pódio da temporada, terminando em terceiro colocado a corrida vencida por Niki Lauda. Nas 5 corridas seguintes, Senna abandonou em 4 ocasiões e em uma não correu, por retaliação da Toleman, uma vez que ele havia abandonado a equipe e assinado com a Lotus para os próximos 2 anos. E por fim, na última corrida da temporada, para fechar com chave de ouro, Senna marcou outro pódio, dessa vez em Portugal, na sua última corrida pela Toleman. Ao fim do campeonato, o brasileiro terminou em 9º colocado, com 3 pódios e 2 sextos lugares. O ponto que chama atenção é a quantidade de abandonos. Das 16 corridas, Senna terminou apenas 6 delas. Ou seja, daquelas que foi até o fim, o brasileiro ficou no pódio em metade delas. Desempenho assombroso, considerando que estava no 7º carro mais veloz daquele ano, dentre 15 equipes. A Toleman teve sua temporada de maior brilho em 1984, terminando logo atrás das grandes Williams, Renault, Brabham,
Lotus, Ferrari e McLaren. Comparando com a temporada de 2024, é como se um piloto da Aston Martin, que foi a quinta equipe mais rápida do grid, tivesse subido ao pódio em metade das corridas. Alonso, que é um dos melhores do grid, disso ninguém tem dúvida, não conseguiu um pódio sequer em 24 chances no ano de 24. É claro que é difícil comparar épocas, mas uma coisa é fato, Senna impressionou muito e por isso foi premiado com uma vaga na Lotus no ano seguinte, que era a terceira melhor equipe da época. Falando agora da temporada de estreia de Gabriel Bortoleto, a empreitada do brasileiro será árdua. A Sauber é, sem sombra de dúvidas, a pior equipe do grid atual. Isso, por um lado, é ruim, pois deixa o brasileiro muito atrás no grid e sem chances de brilhar e subir ao pódio em uma corrida esporádica. Porém, por outro lado, é bom, pois tira toda a pressão por resultados dos ombros de Gabriel. Sua única tarefa no ano será bater de frente com o companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que não é um piloto fraco, porém, obviamente, não é nenhum gênio. Caso a Sauber consiga evoluir durante o ano, Bortoleto pode se aproveitar disso e buscar pontos ao longo da temporada. Caso não, precisa acompanhar Nico e, de preferência, a partir da metade do campeonato, andar na frente do alemão, para que todos vejam que seu potencial é realidade e ele veio para ficar na Fórmula 1. A comparação com a temporada de estreia de Senna é cruel e não temos como fazer. Mas a lição que fica do início da carreira de Senna é: aproveite oportunidades para mostrar seu potencial e chamar a atenção do resto das equipes. Com isso, oportunidades surgirão em equipes de ponta e aí sim, com um carro capaz de vencer corridas, é possível brigar pelo título. É isso que Bortoleto precisa fazer. Assim como fez na Fórmula 2 em 2024, Gabriel precisa chamar a atenção do grid e se colocar em boa posição para o futuro. Em 2026, não sabemos quem serão as equipes competitivas, devido à mudança do regulamento. De todo modo, Gabriel precisa andar bem e vencer o companheiro de equipe para continuar no radar das equipes grandes e, no futuro, buscar um assento em uma equipe que briga pelo título. Mas e aí, o que você achou da temporada de estreia de Senna na Fórmula 1? E você acha que essa temporada tem algo a ensinar para Bortoleto? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais.